Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho. E antes da gente iniciar, eu acho que é sempre importante, e a orientação da casa sempre estimula vocês a estarem aqui antes de tomarem o passe. Porque esse momento é um momento muito especial. Não é só um momento onde a espiritualidade nos assiste, nos orienta, mas também é um momento onde que o conhecimento do Evangelho nos dirige, nos ampara, nos fortalece. A lição de hoje tem, como todo o Evangelho, tem muito a ver com essas questões. E quanto mais eu me aprofundo no conhecimento moral, quanto mais eu me aprofundo no conhecimento das leis de Deus, mais libertador nós vamos nos tornando. E quando eu digo liberdade, é uma liberdade de espírito, de sentimento, de sensação. Então, para isso, vamos estudar hoje o Evangelho, que é o capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou ler o mandamento que norteia esse capítulo. É o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. Um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E ainda acrescenta: e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso a gente encontra em Mateus e a gente vai encontrar em Lucas a mesma afirmativa. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Para a gente falar desse mandamento maior, eu trouxe uma historinha para a gente refletir junto sobre a importância desse mandamento e o quanto requer de nós um esforço e uma reflexão para compreender o que parece tão simples, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Eu vou ler a história do Pontos e Contos do Chico Xavier, o capítulo 25, chama Simeão e o Menino. Dizem que o Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionados nos evangelhos de Lucas, após saudar Jesus criança, no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não viestes de púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augustus, o divino, para defender os flagelados do povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-se entre os legionários, tribunos, gladiadores, pretorianos, atendendo-nos à liberdade. Por que não chegaste, como Moisés, valente do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, como ministro santo? Simeão era um homem de muita fé e ele sabia que Jesus era o Messias prometido. Cumpria-se, né, as leis e ele sabia disso, mas só que ele tinha dificuldade de entender como é que Jesus, né, ia fazer tudo isso diante de tantas situações que envolviam aquela época. E aí ele continua ainda. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo?
Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-se-á sobre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisará discursos que vão obscurecer os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que abriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Eu quis trazer essa passagem de Jesus, porque acho que tem muito a ver com a nossa dificuldade de entender esse maior mandamento, assim como Simeão. Acho que se hoje nós pudéssemos estar com Jesus, assim como Simeão esteve, e perguntar para ele: mas Jesus, o que é essa lei do amor? Olha como é que está a Terra, olha como é que está o planeta, olha a minha vida. A gente ia se queixar, ia falar com certeza das nossas dificuldades, dos nossos desavenços. Nós íamos ter dificuldade e Jesus novamente ia ter que responder como ele respondeu para o Simeão, batendo em nós e dizendo que ele não vinha para resolver os problemas efêmeros da terra, mas ele vinha na transformação do homem, ele vinha trazer o conhecimento que aí sim, através desse amor e desse conhecimento, nós herdaríamos a paz e a tranquilidade. Importante desse mandamento, que é um mandamento bastante pequeno, como eu falo em palavras, mas grande na sua extensão, só pode ser mais entendido quando a gente utiliza do conhecimento que o Espiritismo nos traz. Nesse capítulo do Evangelho, ele vai falar sobre a lei do amor. E para entender a lei do amor, a gente precisa entender o que nós somos, para onde nós vamos, o que nós viemos fazer aqui. Enfim, eu vou ler aquilo que a doutrina espírita nos fala e nos traz como revelação, como a terceira revelação, para que nós, hoje, com muito mais capacidade que talvez não só o Simeão, que era um homem muito bom, mas as pessoas da época de Jesus, nós temos mais compreensões, principalmente do ponto de vista intelectual, de discernir sobre os conhecimentos, e principalmente sobre os conhecimentos espirituais, a gente pensar de que forma nós nos tornamos pessoas tão diferentes, em situações tão diferentes. Hoje, então, com a internet, com o mundo, ele entrou lá dentro de casa, ele está na casa de todo mundo, a gente consegue ver a diversidade das leis, as questões da ciência. Hoje a gente tem a gente abrange o universo com muito mais facilidade do que no tempo de Simeão. Mas é importante que a doutrina ela traz características que vão trabalhar com a gente da fé raciocinada. Então, primeiro, a existência de Deus. Nós a doutrina trabalha muitos os tributos de Deus. Então, Deus bom, Deus justo,
está presente a todo momento, que é onipotente, onipresente. Então, nós temos as características, e aí dê o nome que quiserem dar, energia, outros nomes que se atribuem a Deus, mas nós começamos a reconhecer que existe uma lei que rege a todos nós, e que de alguma maneira nós estamos mergulhadas nessa lei, e essa lei nos dirige de alguma maneira. E aí, para que a gente entenda isso, eu preciso da imortalidade da alma. Se eu não tiver muitas existências, eu vou ter muita dificuldade de entender num curto pedaço de tempo essas leis que regem o universo inteiro. E hoje, gente, informação é fácil de pegar, mas conhecimento é algo que aí a gente ainda não tem, do ponto de vista tempo, numa encarnação, de poder angariar tantos conhecimentos. Informação, sim, né? A gente põe lá no Google, né, e ele dá aquela informação rapidinha e a gente se satisfaz. Mas conhecimento é algo que se adquire com muito tempo e com muitos processos reencarnatórios. Então ele vem falar sobre a reencarnação, que tem com o fim nossa evolução. Por isso que nós somos diferentes, por isso que nós temos necessidades diferentes. E o importante de tudo isso é que nós temos a pluralidade dos mundos, ou seja, nós não só evoluímos aqui, nós evoluímos em outros mundos também. E assim, a gente consegue hoje saber que nós não estamos sozinhos no universo. Quem achar que ainda está sozinho no universo, precisa buscar na ciência os esclarecimentos para isso, que a gente já consegue entender que nós somos inúmeras galáxias, a gente tem, não dá para achar que só aqui tem vida, que só nós, né, conseguimos estabelecer uma relação de sociedade, de vida. Comunicação com os espíritos. A doutrina espírita, ela veio desvendar esses dois mundos que a gente vive, que na verdade é um mundo só. Nós vivemos no mundo espiritual e no mundo material, que a gente chama, mas na verdade é um mundo só, porque nós estamos, de alguma maneira, aqui e lá, né? A gente sabe que para a gente estar aqui, a gente só veio para cá porque a gente sabia que a gente podia voltar para o nosso verdadeiro habitat espiritual. Então, o fato de a gente dormir durante o sono, de nós nos desprendermos espiritualmente, de nós termos contato com as pessoas que nós amamos, de estarmos em contato com as pessoas que já conviveram com a gente nessa encarnação e que de alguma forma já partiram, né? Então, nós temos a comunicação dos espíritos, que também serve não só para a gente entender sobre a imortalidade da alma, tudo, mas para nos ajudar no processo evolutivo. Espíritos, que aí entra na questão da evolução dos espíritos, quanto mais espíritos vão evoluindo, eles vão tendo o compromisso de nos auxiliar o que sabe menos. Eles têm como tarefa espiritual fazer esse tipo de trabalho e nos auxiliar. Então, a comunicação com os espíritos se faz necessária. A prece é uma grande ferramenta da qual nós nos utilizamos para esse contato espiritual, para que a gente possa recolher da espiritualidade, né, o amparo, a orientação, a ajuda necessária. Aí nós vamos falar sobre a evolução moral espírita, que tem a ver com Jesus, que é basicamente o que a gente trabalha aqui nas terças-feiras, que tem a ver com a fé raciocinada. A gente trabalha as orientações que Jesus, na sua sabedoria, como ser espiritual, organizador do planeta, enfim, ele sabia que nós íamos ter um processo de amadurecimento e que a gente precisaria de algumas orientações. E essas orientações foram dadas através dos ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus fala, amai amai o vosso próximo como a si mesmo, ele está falando de uma lei que, mesmo que eu desconheça o universo, que eu não acredite em nada, que eu não esteja tão reflexivo como Simeão estava, e não perguntasse, né, para Jesus o que eu estou fazendo aqui, ou enfim, dependendo das nossas escolhas, aquilo que nós vamos escolhendo durante a vida, vai fazendo com que a gente
busque, pelo menos, ter um norte, ter algo, enquanto eu não conheça tudo, enquanto eu não vivencie tudo que eu tenho que vivenciar, enquanto eu ainda sou um espírito imaturo, enquanto eu ainda estou na infância, enquanto eu estou num planeta que a gente chama de escola e de hospital, enquanto ainda todas essas coisas acontecem, ter o guia espiritual que é Jesus, para que a gente não se perca muito nessa caminhada, é fundamental. Então, quando ele fala, né, no sentido de amar ao próximo, né, como a si mesmo, e não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, é uma das coisas que fundamentais para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar espiritual. E para isso eu não preciso ser doutor da lei, eu não preciso ser um grande conhecedor da ciência, eu não preciso ser uma pessoa rica, nem pobre, nem nada, porque esse é um conhecimento que qualquer um de nós aplica e faz sentido para nós. Quando você pensa assim, bom, você gostaria que ele fizesse mal para você? Quando você se põe no lugar do outro, basicamente é natural que a gente fale não. Então, as leis de Deus e as leis divinas, elas são, primeiro, cabem em qualquer lugar, nesse planeta, no outro planeta, no mundo espiritual. É de fácil entendimento, como a de Jesus. É de fácil entendimento. Então, é só pôr em prática. E nesse maior mandamento, quando ele fala de amar a Deus, né, e amor é uma coisa muito complicada para nós ainda, porque amor está muitas vezes relacionado com questões materiais ainda para nós, mas quando ele fala dessa grandeza de sentimento, e que ele fala para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, é para a gente, no mínimo, ter a humildade de dizer, eu não sei nada. Posso ser um grande cientista em grandes áreas de conhecimento, eu posso ser uma pessoa bastante culta, formada, mas a gente ainda, e hoje mais ainda, a gente sabe que eu nada sei. E porque isso faz parte da vida. Nós entendemos que as leis de Deus que regem a complexidade que é viver, a complexidade que é estar vivo, né? O quanto isso é bonito ao mesmo tempo e o quanto a gente tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, que a gente agradeça a Deus por essa oportunidade. Que a gente faça com que esses momentos sejam os momentos que você olha para a natureza, e que você olha para o céu azul ou escuro de chuva, que a gente tenha essa sensação espiritual de pertencimento. Nós pertencemos às leis de Deus. Nós podemos não compreender, mas nós pertencemos. Então tem nessa parábola que ele fala da ação, que é o propósito da nossa vida, que ele fala, então, se coloca sempre, quando você tiver dúvida, se coloca no lugar do outro, e se for ruim, não faça, que é uma grande orientação. No Livro dos Espíritos, a gente vai ter, no finalzinho do capítulo Perfeição Moral, chama-se, é o quinto item, chama Conhecimento de Si Mesmo. Tem uma orientação aqui muito especial de Santo Agostinho. Eu vou ler um trechinho dela para a gente refletir junto. Diz assim, Kardec pergunta, qual é o meio prático e mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec continua perguntando, compreendendo toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegarmos a isso? Como eu falei, Jesus sabia, e os espíritos superiores sabem que nós estamos num processo e que para se conhecer eu preciso vivenciar muitas questões e isso é fundamental. Mas o carinho e a grandeza de Santo Agostinho, o trecho é longo, depois eu sugiro que vocês leiam, é a pergunta 919A do Livro dos Espíritos. Para quem não tem o livro, também pode consultar pela internet, que ele está lá. Ele diz assim,
Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse de todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai, Deus o assistirá. O trabalho do autoconhecimento é um trabalho previsto pela questão da evolução. E quando a gente se propõe a ele, as coisas acontecem. Então, vamos seguir as orientações desse nosso amigo, de Santo Agostinho, que nos chama a essa reflexão. Ela não é muito fácil de fazer, não, porque a gente, começa a pensar e você começa a rever as confusões, as discussões, aí você vai se dar razão, né? A gente tem essas tendências, a achar que o que a gente faz é o mais certo. Mas aí a gente busca o que Jesus nos orientou há 2000 anos atrás, quando ele fala que se coloca no lugar do outro. Né? Veja, você gostaria que o outro fizesse para você isso? Então, essas são atitudes mentais e espirituais que fazem da nossa vida uma vida mais harmoniosa, porque cada vez que eu me aproximo das leis divinas, como os espíritos nos orientam, a gente é mais feliz. Então, que Jesus nos ajude a fazer essa trajetória.